município de Paulo Afonso comemora, nesse mês de julho, os seus 62 anos de vida, de história. A origem do nome Paulo Afonso vem da Cachoeira de Paulo Afonso, uma grande queda d'água que tinha outros nomes, chamava Cachoeira Grande, Sumidouro, Forquilha, mas a partir de 1725, quando tomou posse das terras o português Paulo Viveiros Afonso, a cachoeira passou a se chamar Cachoeira de Paulo Afonso. E esse mesmo nome foi dado às usinas da Chesf e também ao município de Paulo Afonso. Então vem da Cachoeira de Paulo Afonso e essas datas estão no brasão do município. 1725 significa o nome da cachoeira, o nome que Paulo Afonso ganhou, passou para a cachoeira. E 1958, a data da emancipação política de Paulo Afonso. Em Paulo Afonso chegou a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e se instalou nessa região que se chamava Forquilha para construir a usina Paulo Afonso. A partir daí, grande número de pessoas, grande quantidade de nordestinos chegou a Paulo Afonso para trabalhar nas obras da Chesf, e o pequeno povoado Forquilha cresceu muito. Aos poucos, as casas da cidade, do povoado chamado Forquilha, já ficaram poucas para acomodar as pessoas que chegavam. Então eles começaram a fazer barracos, casas simples de taipa, forradas com os sacos de cimento da marca Poti, que era usado na construção da usina. Por isso, essa região de Paulo Afonso passou a se chamar Vila Poti. A partir de 1950, começou um movimento dos comerciantes, dos moradores da Vila Poti, para que ela se tornasse emancipada, se tornasse uma cidade, porque até então a Vila Poti era ligada, toda essa área aqui pertencia ao município de Glória. Essa luta teve a presença de um cidadão chamado Abel Barbosa e Silva, entre outros, que fizeram todo esse trabalho para que Paulo Afonso se tornasse independente. Isso só aconteceu em 1958. Antes, 2 anos antes, em 1956, na cidade de Glória, a Câmara Municipal aprovou a emancipação de Paulo Afonso em outubro de 1956. Mas isso precisava passar pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o que só foi aprovada em 28 de julho de 1958, quando o governador da Bahia, Antônio Balbino de Carvalho Filho, assinou a Lei Estadual 1012, criando o município de Paulo Afonso, um dos grandes municípios do estado da Bahia. Abel Barbosa tem uma participação muito importante, mas claro, ele não agiu sozinho, ele teve uma equipe grande de apoiadores, principalmente os comerciantes, os empresários da época, os moradores da Vila Poti, que se reuniram e decidiram fazer essa emancipação. Por que aconteceu isso? Porque os moradores e principalmente os comerciantes reclamavam muito, porque quando a Chesf se instalou, ela separou a sua área da área do chamada Vila Poti por uma cerca de arame farpado, e depois essa cerca foi substituída por um grande muro. E os moradores da cidade, da Vila Poti ou da Cidade Livre,
não tinham livre acesso à área do acampamento da Chesf, que era uma cidade completa com urbanização, praças, clubes, escolas, igreja, tudo isso dentro da área chamada acampamento da Chesf, que as pessoas também chamavam de cidade da Chesf, e os moradores da Vila Poti tinham dificuldade de entrar. E lá estavam os serviços essenciais da cidade. Ali estava o banco, ali estava a feira livre, a própria Chesf construiu o mercado para ser a feira livre, ali no entorno onde hoje é a UNEB. Ali estava o campo de futebol, campo Poeirão, ali estavam os clubes, o Clube Operário, o CPA, o hospital, os escritórios da Chesf. E era difícil o acesso a essa área. Por isso que os moradores se mobilizaram para que se tornasse independente. O que só aconteceu, como eu disse, em 1958. No ano de 58 já aconteceu a primeira eleição em Paulo Afonso. E foi eleito nessa eleição, em outubro de 58, o primeiro prefeito de Paulo Afonso e os primeiros vereadores. Na eleição de outubro de 1958, como eu disse, foram eleitos o primeiro prefeito de Paulo Afonso, Otaviano Leandro de Moraes, um comerciante que possuía um armazém chamado Armazém Sertânia, nome da cidade de Pernambuco, de onde ele veio. E os 8 vereadores, entre esses 8 vereadores estavam 2 mulheres. A primeira, uma delas, era a senhora Dinalva Simões Torinho, que era filha de um influente cidadão de Paulo Afonso chamado Enoque Pimentel Torinho, que foi inclusive quem idealizou e um dos grandes batalhadores para a construção do ginásio Paulo Afonso. A outra vereadora era Lisete Alves dos Santos. Essa ainda hoje mora em Paulo Afonso, uma pessoa muito querida. Então a Câmara de Vereadores, na sua primeira legislatura, teve 2 mulheres. Em Paulo Afonso, ao longo do seu tempo, foram eleitos ou indicados, enfim, a cidade de Paulo Afonso, o município de Paulo Afonso teve 20 prefeitos e um interventor. O que é isso? Os primeiros 3 prefeitos foram nomeados naturalmente e foram Otaviano Leandro de Moraes, Adalto Pereira de Souza e Edson Teixeira Barbosa. Mas naquele tempo não havia a figura do vice-prefeito. Quando o prefeito não podia atuar por qualquer motivo, quem assumia era o presidente da Câmara. Então, nessa situação, houve um momento que assumiram alguns presidentes da Câmara. O certo é que Paulo Afonso teve 20 prefeitos, um interventor, que é uma pessoa que não é eleita, mas é indicada por para o cargo por um pequeno período. Foi, no caso, o senhor João Soares, que ficou apenas um mês administrando o município, enquanto o prefeito Edson Teixeira tomava posse. A prefeitura de Paulo Afonso atualmente é administrada pelo prefeito Luiz Barbosa de Deus, que foi eleito em 2016 e o seu mandato se encerra nesse ano de 2020. Este ano haverá eleições para prefeito e o município de Paulo Afonso completa 62 anos de vida. Todo município tem os seus símbolos. O de Paulo Afonso também tem os seus símbolos. Os símbolos do município são o brasão de armas, a bandeira do município e o hino do município. O brasão de armas foi criado em Paulo Afonso pela Câmara de Vereadores, quando era presidida pelo vereador Carlos Alberto Alves, que também apresentou, anos depois, o projeto de criação da bandeira do município de Paulo Afonso. O hino de Paulo Afonso foi criado a partir de um concurso realizado durante a gestão do Dr. Manuel Josefino Teixeira, que era o presidente da Câmara, e a Câmara que promoveu esse concurso.
e o concurso foi ganho pelo compositor Oscar Silva, e a música atual, o hino de Paulo Afonso, aprovado pela Câmara de Vereadores, é uma composição de Oscar Silva e de sua esposa Vilma Rodrigues. Então, o município de Paulo Afonso tem 62 anos, é um município que hoje tem uma população de mais de 120 mil habitantes e um dos mais importantes do estado da Bahia. Guerreiros que enfrentam a batalha, firmando os pés na terra da magia. No rosto o suor, são homens combatentes que têm nas mãos a força da energia e erguem a bandeira da coragem, com armas empunhadas noite e dia. Valentes em ação, é um só coração, simbolizando a nossa harmonia. Nem mesmo a luz do sol e o pulso deste rio conseguiram impedir este grande desafio. Paulo Afonso, cidade de infinita beleza. Paulo Afonso, criada pela própria natureza. Paulo Afonso, lugar de encantos mil. Eis a capital da energia, riqueza do nosso Brasil.